na ideia central do geomarketing é sempre a localidade, né? Localidade. As lojas, os empreendimentos, eles se sustentam em torno assim, de uma área de abrangência que define uma proximidade entre a loja e o quanto o cliente está disposto a caminhar para ir até a loja, né? Então é fundamental você conhecer quem mora próximo da sua loja, quem trabalha perto da sua loja, quem vai passar perto da sua loja. No geomarketing a gente tem um jargão que a gente chama de DNA geográfico. O que é esse DNA geográfico? É conhecer como são as características demográficas do meu cliente, né? A partir disso eu posso estabelecer quais são, olhando para o desempenho das minhas lojas de melhor performance, qual que é as características principais daquele meu cliente. Eu vou ter também um DNA geográfico onde eu tenho um desempenho mediano, um desempenho um pouco abaixo da média. Então tudo isso me permite ter uma visão, quando eu estou expandindo, do que eu vou encontrar pela frente. Mas também isso me dá um instrumental para poder analisar o desempenho da minha rede. Porque a distribuição dos empreendimentos da sua rede, ela não é uniforme. Você nem sempre está em locais ótimos e nem sempre você está em locais medianos. E isso te permite fazer comparações dentro de grupos mais homogêneos. A análise locacional, ela é a base do geomarketing, né? Então, basicamente, ela começa desde quando você tem uma única loja. Quando você instalou um supermercado pequeno, você começou com uma loja, você começa a conhecer os hábitos de consumo da sua freguesia. Você vai saber o que sai mais, o que sai menos, né? Então, assim, você começa a construir um conhecimento geográfico, um conhecimento ali do seu entorno. Quando você começa a pensar, a ter essa necessidade de expandir, a pensar em expansão, você precisa de instrumentos que te permitam fazer essa análise em locais em que você nunca foi. Então, como você vai fazer isso, né? O geomarketing, ele vai te apoiar nisso, porque todo aquele conhecimento que você tinha de forma empírica, através do geomarketing, que vai usar o seu olhar analítico, junto com bases de dados, junto com ferramentas de software, ele vai te permitir encontrar lugares que tenham essas características, né? Essa é uma análise locacional, né? Uma análise, olhar o entorno e entender qual que é a vocação daquele entorno, né? O que aquele entorno precisa. Então, a farmácia é muito interessante, porque ela, inclusive, ela é um negócio que ela cresce na época de crise e ela cresce quando você não tem crise, né? Basicamente, você tem que ter uma concentração populacional que sustente ali uma loja, porque, de uma certa forma, todo mundo, em alguma medida, precisa ir na farmácia, seja para comprar um remédio de alto custo, seja para comprar uma pasta de dente. A farmácia, ela está ligada muito também à circulação das pessoas. Então é importante que, além de eu ter pessoas que moram ali perto e que vão frequentar a minha loja, ter pessoas que trabalhem ali perto. É importante também que a minha loja ela esteja conectada em vias de bastante circulação, para que eu possa receber um público que está simplesmente transitando de um bairro para outro, e ele possa ir lá. Então, além dessas características gerais, tem outras coisas que são importantes para uma farmácia e que fazem parte de uma análise locacional. Se eu estou no sentido bairro-centro, se a minha loja está numa esquina ou se ela não está numa esquina, se eu tenho vagas de estacionamento, tudo isso são características locacionais que impactam ali no meu faturamento, né? É muito importante também se você estiver num bairro de uso misto, né? E tudo isso ele vai se validar como? Quando você começa a comparar seus dados de faturamento da loja. Porque você vai ver picos de faturamento que são diferentes em dias de semana, em que você tem um público mais misto, que são pessoas que trabalham ali, e pessoas que moram ali, de dados, por exemplo, de final de semana, em que você tem basicamente o morador que está ali e que vai sustentar seu empreendimento, né? Então, isso vai aparecendo no seu faturamento, né? O seu público ele vai aparecendo ali, você vai podendo validar e ir acurando, né? E ir acurando o seu conhecimento da sua rede, né? O diabo mora nos detalhes, né? Se você abrir uma farmácia do lado errado da rua, a chance do seu ponto micar é muito grande, né? Porque as pessoas têm hábitos de consumo.
E um hábito que as pessoas têm é de comprar os remédios quando estão indo para casa. Se você abre uma loja no sentido bairro centro da via, você pode ter mais problemas para viabilizar o seu negócio, porque o hábito corrente da população é de fazer essa compra no final do dia. Você precisa adequar isso, né? Uma outra questão importante é as esquinas, né? As esquinas, elas potencializam muito o seu negócio, porque elas dão visibilidade para quem vende automóvel numa certa velocidade. Se você coloca o seu estabelecimento comprimido entre outros estabelecimentos e sem visibilidade, você diminui muito suas chances de sucesso. Inclusive, uma grande rede de farmácias, ela fala em abrir esquinas, e não simplesmente em abrir lojas. Quando nós pensamos em geomarketing, nós temos que pensar que isso é um investimento que você faz no seu negócio. Um investimento em pessoas, um investimento em ferramentas de software, um investimento em bases de dados. É muito importante que você tire o máximo proveito desse investimento. E um erro comum nesses processos de incorporar o geomarketing no seu processo de análise de mercado é limitar o geomarketing aos processos de expansão comercial. O geomarketing, ele nos fornece uma importante visão do seu consumidor, uma importante visão dos hábitos de consumo dele. Então, para além dos processos de expansão, ele é uma ferramenta muito poderosa para análise de desempenho das suas lojas, da sua rede. Ele te permite construir conjuntos mais semelhantes de lojas para que eu possa comparar o desempenho dentro desses conjuntos e assim ter métricas que possam ser melhor validadas. Isso é muito importante porque em alguns momentos eu posso ter uma loja situada num local extremamente adequado e ter um baixo desempenho. Isso pode ser um indicador de que eu preciso investir em qualificação de pessoas na loja, ou que eu posso ter algum problema de gestão. Isso me permite ir lá e validar o que está ocorrendo de errado nessa loja. Hoje o geomarketing ele olha muito para o Big Data, né? A possibilidade de você ter grandes volumes, de você ter informações de smartphones, de posicionamento de smartphones, tudo isso associado à entrada e saída em estabelecimentos comerciais. Tudo isso vai te gerando uma base de conhecimento para você ponderar na hora de tomar a sua decisão, né? Nos processos assim, de coleta de dados que você usa, por exemplo, para coletar na web, para saber que redes estão presentes em determinados lugares, eles são muito importantes. Mas quando você vai fazer uma instalação, abrir uma loja, avaliar um potencial, é importante que você faça uma visita em campo. Nem todas as redes, nem todos os estabelecimentos estão na internet. Muitas vezes um pequeno estabelecimento está explorando ali um potencial de mercado e você não conseguiu identificar isso através da aquisição de bases. Uma outra questão, você pode coletar esse dado na internet e eventualmente esse estabelecimento já fechou ou mudou de endereço. Então é sempre importante você validar essas informações, né? O geomarketing ele é todo um instrumental de apoio à tomada de decisão, né? Ele te dá os subsídios para a tomada da decisão, mas ele não é uma decisão acabada. É preciso que pessoas que também são parte dos sistemas de inteligência de mercado, elas também visitem esses lugares, conheçam esses lugares. Tem pessoas que têm 10, 20 anos de experiência. O geomarketing ele não descarta isso. Muito pelo contrário, ele potencializa o conhecimento dessas pessoas, porque ele te permite fazer uma seleção de 5, 6 lugares, ao invés da pessoa ter que visitar 20 lugares para tomar uma decisão. Então ele potencializa esse seu capital humano. É muito importante que ele pondere, que ele tenha claro as perguntas que ele quer que sejam respondidas e busque no mercado quem já tem algum know-how na produção dessas respostas. Por vezes ele pode procurar também e está em busca de metodologias inovadoras, mas ele basicamente precisa ter uma clara visão da validação dessas metodologias. Você tem que ter um processo de coleta de dados, de análise de dados, de validação dessas análises, né? Independente do ramo, né? Mas em cada ramo você tem regras de negócio. Então essa regra de negócio ela se reproduz no seu processo de expansão. O que vale para uma rede de supermercados não necessariamente vai valer para uma rede de academias.
né? Cada negócio tem o seu conjunto de regras. É importante quando você contrate uma consultoria, que essa consultoria tenha essa visão, né? Ou tenha a disposição de ir e aprofundar essa investigação. Uma rede de academias, ela tem uma relação muito forte com a saída das pessoas do horário de trabalho. Então, assim, é fundamental que eu esteja numa boa localidade, muito bem conectado, né? Um supermercado, por exemplo, para um consumo AB, ele está muito mais fundamentado nas pessoas que moram no seu entorno. Então são regras diferentes. Né? E é preciso que a metodologia que vão te apresentar para produzir o conhecimento que você vai usar para a sua tomada de decisão, ela contemple isso. O principal instrumento para você construir esse conhecimento mais específico são os dados do cliente, são os dados de negócio. Quando você tem o registro das suas transações, você vai saber que horas você vende mais, para quem você vende mais, que dias da semana você vende mais. E a partir disso você pode buscar em que horários você vai ter essas concentrações, em que lugares você vai ter essas concentrações. Assim, ou no mínimo, se a consultoria ainda não tem esse know-how, que ela tenha a disposição de investigar os seus dados. Dados de comportamento do cliente, eles são muito importantes no negócio. Uma forma de adquirir é através de convênio com redes de cartão de crédito ou outras redes de cartões, né, que vão te dar essa visão. Mas também você pode ter isso no seu negócio. Muitas vezes quando você cadastra seus clientes e registra no momento da sua compra o CPF e oferta uma contrapartida de descontos ou de algum programa de relacionamentos. Muitos desses dados são dados públicos, de fontes públicas. O IBGE é um grande provedor desses dados, né? Então, a cada 10 anos você tem o censo demográfico, que é um levantamento bastante detalhado da população brasileira. Então ali você vai ter desde da renda da pessoa, você vai ter características do entorno da residência da pessoa, você vai ter informações de migrações de pessoas, e tudo isso te ajuda a entender aquele seu público e o que ele precisa nas diferentes etapas da vida para você poder construir ofertas e atender esse público, né? Uma outra fonte importante são os dados do Ministério do Trabalho, né? Você tem dados públicos da RAIS e CAGED, que é basicamente uma relação da onde as empresas ficam, porte da empresa, e no caso do CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em que ele vai te dar esse panorama de funções, renda, faixa de salário. Para um empreendimento ele vingar, você precisa atender não só a população que reside ali. Muitas vezes a população que reside ali não trabalha ali. Então você precisa conhecer o que a gente vai chamar de população economicamente ativa, né, que transita por ali, o que a gente chama de pé a dia, né? População economicamente ativa, que está ali no entorno da sua loja, no horário comercial, principalmente no horário de almoço, horário de entrada, horário de saída, também conhecida como população flutuante. Mas ela é fundamental para você entender o entorno, para você entender o desempenho das lojas, né? Então você vai ter áreas que você vai conseguir caracterizar como sendo mais de uso comercial, e que esse dado ele é quase que a resposta exclusiva, e você vai ter áreas em que você vai ter mais um uso residencial. Então você precisa conhecer muito bem os dados dessa população do entorno, né? É importante também você ter dados de circulação, tanto circulação de automóveis, ônibus. Em cidades como São Paulo você tem bases de dados sobre linhas de ônibus, pontos de ônibus, tudo isso impacta, né, no desempenho da sua loja, impacta na circulação. A circulação de pessoas é muito importante para você poder ter um bom desempenho, né? Então você ter isso. E basicamente o que o geomarketing vai fazer com tudo isso? Então assim, eu tenho um conjunto de dados, né? Eu tenho uma pessoa que tem um olhar analítico, e eu tenho ferramentas que me permitem, ferramentas computacionais, que me permitem tirar conhecimento disso. Então eu vou poder analisar e ver em que locais eu tenho concentrações no horário de almoço, em que locais eu tenho mais concentrações à noite. E isso você, quando combina com seus dados do seu negócio mesmo, horário de faturamento, pico de faturamento, você vai conseguindo identificar quem é seu público. Nesse contexto da aprovação da lei de dados,
essa é uma questão que ela se coloca não só para o geomarketing, mas para a organização como um todo. Agora, o geomarketing ele faz um uso muito intenso desse tipo de dado. Quando você vai fazer uma compra e dentro de um programa de relacionamento com a rede, você deixa lá o seu CPF, você está alimentando uma base de dados de geomarketing. Você está fornecendo informações do seu padrão de consumo. Você está dizendo o que você está comprando, em que dia da semana, em que hora da semana. Essa é uma informação extremamente rica para as organizações. No contexto atual, a gente precisa... As organizações, na verdade, não só o geomarketing, né? Elas precisam amadurecer essa relação com o cliente, estabelecer os termos de uso, comunicar os termos de uso, dizer como esses dados serão usados. É muito importante que não se perca esse capital, porque de um lado ele permite que as redes conheçam melhor o seu cliente e explorem melhor o potencial do seu entorno, mas por outro lado ele também traz benefícios para o cliente na medida em que ele permite descontos e permite que as redes elas tenham uma oferta de produtos mais aderentes à sua necessidade. O e-commerce ele não vai matar todo esse comércio físico. Mas além disso, você também pode usar o geomarketing para ter uma acurácia melhor no momento em que você vai fazer ofertas para o e-commerce. A partir do momento que você consegue localizar pelo IP e georreferenciar aonde essa pessoa está acessando, você também tem uma informação, você pode produzir uma informação demográfica dela, um perfil de consumo dela. Então, assim, o e-commerce ele é um bom, vamos dizer assim, ele é um bom input para as análises de geomarketing. Muitas vezes você entra na loja, eu não sei automaticamente de onde você veio, você não entrou na base de dados automaticamente. Quando você entrou no site do cara, você acessou a partir de um IP, você estava fornecendo uma informação geográfica para ele. Isso te ajuda até ao que você vai apresentar para ele dentro do site como oferta ou não. Tudo isso você pode usar essa informação.